Hoje, então, nós vamos falar sobre introdução a vendas e tipos de clientes. É o assunto que nós vamos abordar hoje. Introdução a vendas e tipos de clientes. Vamos começar, então, já com o nosso compartilhamento de tela. O que nós vamos falar sobre vendas hoje, né? Nós vamos ver o que é venda, as fases da venda, o que precisa tomar cuidado para conseguir ter sucesso em vendas e, por fim, vamos falar sobre tipos de cliente. Vendas é uma das maneiras de fazer promoção. Então, eu posso fazer promoção através das vendas. Quais são as etapas da venda? Bem, né, a venda tem 3 etapas, né? Que é a pré-venda. O objetivo desta etapa é estabelecer uma via de comunicação com o consumidor e eliminar qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo a essa comunicação. Então, isso aqui é a pré-venda. Então, qualquer coisa que se torne um obstáculo à comunicação deve ser eliminado na pré-venda, pois o objetivo da pré-venda é estabelecer uma via de comunicação entre o vendedor e o seu cliente. A segunda etapa das vendas é a oferta. Nesta etapa, ocorre a apresentação do produto. Ocorre o convencimento do cliente através do uso de técnicas de vendas e técnicas de fechamento. Inclusive, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre técnicas de vendas. E na aula posterior, falaremos sobre técnicas de fechamento. Então, as técnicas de vendas, elas ocorrem para convencer o cliente. Então, é na oferta que ocorre o convencimento. E para haver o convencimento do cliente, usa-se técnicas de vendas. E nós vamos, na semana que vem, estudar. E para fechar a venda, utiliza técnicas de fechamento, que na semana seguinte nós vamos tratar sobre elas. E, por fim, chegamos ao pós-venda. O pós-venda tem por objetivo verificar a satisfação do cliente após a venda de um produto, criando mecanismos capazes de medir essa satisfação. Então, o objetivo do pós-venda é medir o grau de satisfação que os seus clientes tiveram depois que adquiriram o seu produto. Então, essas são as etapas da venda. A venda ela é dividida em pré-venda, oferta e pós-venda. Falando sobre a pré-venda, vamos abordar agora a pré-venda. Eu disse aqui no slide anterior que a pré-venda... Deixa eu voltar aqui. Eu disse aqui no slide anterior que a pré-venda tem por objetivo estabelecer uma via de comunicação entre o vendedor e o consumidor. E deve ser eliminado tudo aquilo que possa se tornar um obstáculo à comunicação. O que pode se tornar um obstáculo à comunicação? Vocês podem observar aí na letra A que um dos obstáculos à comunicação, e que tem que tomar cuidado, o vendedor precisa tomar cuidado, é em relação ao hálito e demais odores emitidos pelo corpo. Em suma, né, se a pessoa estiver fedendo, né, estiver fedorenta, dificilmente ela vai conseguir ter sucesso em vendas, porque o odor ruim, o fedor, vai se tornar um obstáculo à comunicação. E aí ele dificilmente ele vai conseguir comunicar-se com alguém e, consequentemente, vai ser difícil dele conseguir vender. O mesmo acontece com a letra B, né? Cheiro forte de perfumes. O perfume que deve ser usado pelo vendedor, né, é aquele perfume que tenha um odor, que tenha uma fragrância, que não ofenda, né, a alergia de alguém, né? Por isso que a recomendação é não se utilizar perfumes com odores muito fortes, mas sim utilizar colônias, né, que tenham cheiro de banho ou cheiro de bebê, que seja mais suave, seja agradável, mas mais suave. Mantenha um corpo ereto, porque o corpo fala mais do que palavras. Eu já vou falar sobre a importância da comunicação corporal, né, que o vendedor deve utilizar. A letra D, limpeza dos sapatos e roupas, né, está diretamente relacionado com a primeira. Dificilmente uma pessoa fedorenta ela vai conseguir estabelecer uma via de comunicação com alguém. O mesmo acontece também quando o vendedor ou o local onde ele trabalha estiver todo sujo. Então, se a pessoa que estiver atendendo estiver toda suja, ou se o lugar onde a pessoa está trabalhando estiver todo sujo, dificilmente ele vai conseguir estabelecer uma via de comunicação com alguém. Porque a limpeza atrai pessoas, a sujeira afasta. Por isso que é importante que ele, vendedor, né, e o local onde ele trabalhe, esteja limpo, né? Porque dessa maneira ele vai conseguir estabelecer uma comunicação com alguém.
E a letra E, roupas e adereços extravagantes. É necessário ter cuidado com isso também, porque a roupa ou adereço que a pessoa utiliza não pode chamar mais atenção do que aquilo que ela tem para falar. Então, cuidado com roupas e adereços extravagantes, né? Uma gravata, uma maquiagem, um colar, uma tiara, uma camisa, né? Um brinco, um piercing. Isso não pode chamar mais atenção do que aquilo que você tem para dizer. Eu mencionei aqui atrás, né, na letra C, falei assim, mantenha o corpo ereto, porque o corpo fala mais do que palavras. Estou me referindo aqui, então, à importância da comunicação gestual. E alguns componentes da comunicação, na hora de se transmitir a mensagem, é possível se transmitir a mensagem de três formas. Então, você pode transmitir a sua mensagem através das palavras, você pode transmitir uma mensagem através do tom da voz, e você também transmite uma mensagem através da expressão corporal. Então, esses componentes de comunicação aqui, né, são componentes da comunicação, eu vou até acrescentar aqui, ó, no que diz respeito à mensagem. Então, é possível transmitir a mensagem de três formas. Vou até corrigir aqui para ficar melhor, né? Melhor explicado. Então, componentes da comunicação que eu quero me referir aqui em relação à mensagem. Você pode transmitir a mensagem de três maneiras: através das palavras, através do tom da voz e através da expressão corporal. E como que as mensagens são transmitidas, né? 7% da mensagem é transmitida através das palavras. 38% da mensagem é transmitida através do tom da voz. E 55% das mensagens são transmitidas através da expressão corporal. Então, o que eu estou dizendo, né? Que da expressão corporal, né, ela transmite mais da metade da mensagem que você quer transmitir para as pessoas. Por exemplo, se você vai numa loja, você encontra um vendedor sorrindo, né, alegre, feliz para você, assim, sorrindo, né, a impressão que a gente tem é que essa pessoa que está sorrindo para a gente, vai estar lá sorrindo para a gente, a impressão que a gente tem é que essa pessoa é uma pessoa simpática, está de bem com a vida, que você será melhor atendido por ele. Agora, se você chegar na loja, o vendedor vai te atender, te falar de cara feia, de cara amarrada, de cara fechada, assim, durão, assim, olhando feio. Qual é a impressão que a gente tem, né? Que a pessoa está mal-humorada, que a gente vai ser atendido mal com essa pessoa. Então, observe que a expressão corporal, através da cara sisuda ou da cara simpática, com um sorriso, já transmitiu uma mensagem para a gente. A pessoa talvez não tenha falado nada ainda, a pessoa ela não tem nenhum tom de voz e, no entanto, já se comunicou com a gente, mostrando também a importância da expressão corporal. O tom da voz também é muito importante. Você precisa sempre precisa ser firme na hora que você vai dizer, mas utilizar um tom de voz amigável, né? Tem que ser aquele tom de voz que atrai as pessoas, né? A pessoa precisa se sentir abraçada com o tom da voz, né? Deve-se evitar um tom da voz de forma imperativa, aquele tom da voz, hein, positivo. Tem que fazer, é assim, desse jeito. Não, evitar imposições, né, evitar imperatividade. Só em alguns momentos, talvez, você possa ser imperativo quando for transmitir, talvez, um alerta para alguém, né, ou transmitir algo que seja urgente, aí você pode utilizar de um tom mais imperativo. Mas, de uma forma geral, o tom tem que ser um tom cordial. Você precisa fazer com que a conversa seja uma conversa cordial, fazer com que o seu cliente se sinta à vontade conversando com você. Né? E 7% da mensagem é transmitida através das palavras. Eu não estou dizendo que as palavras não são importantes. Por exemplo, né, na hora de se escolher palavras, é muito importante, porque as palavras elas transmitem mais do que significado. Né? As palavras também transmitem ideias. As palavras não transmitem só significado, elas também transmitem ideias. Por isso que algumas palavras devem ser evitadas e outras devem ser utilizadas. Por exemplo, na hora que você for se comunicar, evite palavras que transmitem ideias negativas. Procure utilizar palavras que transmitem ideias positivas. Por exemplo, nunca diga custa, porque a palavra custa envolve o pagamento de dinheiro. Né? Diga que vale, porque a palavra vale transmite a ideia de valor. Né? Ao invés de dizer mais, né, diga e, né,
que mais aqui no sentido de porém, e no sentido de que vai somar, né? Algo que vai somar. Então, ao invés de usar mais, use e. Ao invés de usar é mais caro, diga que tem mais vantagem. Ao invés de falar custo-benefício, fale sobre benefício-custo, porque benefício é uma coisa boa, custo é uma coisa ruim, então você começa a falar a frase falando sobre uma coisa boa, depois uma coisa ruim, e não uma coisa ruim primeiro, né? Ao invés de falar que o produto é feito de disso ou daquilo, diga que o produto é feito para isso ou para aquilo. Ao invés de falar para a pessoa, o senhor não entendeu o que eu estou dizendo, diga, o senhor entendeu um lado diferente do assunto. A ideia não é criar um conflito ou um choque entre você e o seu vendedor e o seu cliente. A ideia é que possa haver uma coesão entre você como vendedor e o seu cliente, né? A sintonia precisa existir. Por isso a importância de criar um clima amistoso e cordial. Por isso a importância de utilizar palavras que transmitam ideias positivas e evitar palavras que transmitem ideias negativas. E sempre se preocupando com a expressão corporal positiva. Tenha um comportamento positivo. Dessa maneira, nós vamos transmitir a mensagem relativa à venda do nosso produto de forma mais eficaz. Agora, falando sobre a oferta, nós vimos que a venda é dividida em 3 fases: pré-venda, oferta e pós-venda. Nós vamos agora falar, já encerramos a pré-venda, vamos falar sobre a oferta. Eu coloco aqui no número 1 o seguinte, seja um vendedor consultor. O que significa ser um vendedor consultor? No número 2 eu explico. Examine a necessidade ou o desejo do seu cliente e depois ofereça o produto. Então, se alguém chegou lá na sua empresa, se alguém chegou lá na sua loja, você não tem que sair oferecendo produto para eles, né? Você tem que primeiro saber qual é a necessidade e desejo do seu cliente, para que depois, só depois, você possa oferecer um produto, né, ou serviço que vai suprir a necessidade ou desejo dele. Então, talvez seria importante, talvez não, certamente, seria importante você fazer uma abordagem no seu cliente, perguntando para ele. Imagine que a sua loja seja uma loja de calçados, né? Você trabalha numa loja de calçados. Então, o cliente chega lá para você, né, na loja, e aí você pergunta para ele, você pretende, o calçado é para você mesmo, é para dar de presente, é para uma ocasião especial, é para o trabalho, é para o dia a dia. Dependendo da informação que o seu cliente te passar, dependendo do que ele falar para você, você vai utilizar, né, vai oferecer um produto ou o outro, dependendo daquilo que ele for falar para você. Isso significa que você atuou como vendedor consultor. Primeiro você examinou, verificou a necessidade e desejo do seu cliente para que depois você possa oferecer um produto. Cuidado com vai assim mesmo, com R mesmo, né? Porque você tem que tomar cuidado para não oferecer um produto que não vai satisfazer a necessidade ou desejo do seu cliente, porque isso vai gerar um retrabalho e ele vai perder a confiança em você, né? Cuidado com vai assim mesmo, com R mesmo. Está ligado diretamente à lei dos mínimos, né? Que informa que um mínimo de coisas é capaz de gerar insatisfação para o cliente. Não finja ter uma intimidade que você não tem. Então, cuidado na hora que você for tratar as pessoas, né? Evitar expressões, meu amor, meu bem, meu querido, né? Porque isso pode soar falso, né? Há pessoas que não gostam desse tipo de tratamento em razão da falsidade que às vezes acontece, né? Então, a forma padrão de nós tratarmos as pessoas é chamá-las de senhor ou senhora, é a forma respeitável de tratamento. Se a pessoa não quiser ser chamada de senhor, deixe que a pessoa fale. Talvez ela fale assim, não precisa me chamar de senhor, pode chamar de você, não precisa chamar de senhora, pode chamar de você. Aí você chama a pessoa de você. Mas, inicialmente, como você não sabe se a pessoa gosta, não sabe a forma como a pessoa prefere ser tratada, chame-os de senhor ou senhora. Ainda falando sobre o atendimento, número 5. As pessoas tomam decisões muito mais com a emoção do que com a razão. Se as pessoas comprassem apenas aquilo que elas precisariam, a economia do mundo estaria falida. Em pesquisa realizada aqui no Brasil, constatou-se que 30% do que é comprado são coisas que você não usará mais. Isso destaca a importância da venda por emoção, né? A primeira regra de venda é que vender não é raciocinar, vender é emocionar. As pessoas compram muito mais coisas baseadas na emoção do que na razão.
Se você for tentar raciocinar com o seu cliente, você não vai conseguir comprar, né? Não vai conseguir vender. Porque vender significa emocionar. Vende quem emociona. Por que razão a primeira regra de venda é vender é emocionar, vender não é raciocinar? Porque aquele que é emocionado compra mais rápido e compra em maior quantidade. Por isso que vender é emocionar. Porque aquele que é emocionado compra mais rápido e compra em maior quantidade. Agora, se você for tentar raciocinar com o seu cliente, né? O raciocínio envolve ponderação, análise, comparação, raciocínio, e a pessoa pode raciocinar tanto a ponto de concluir que não precisa comprar o seu produto, que não há necessidade de comprar o seu produto. Por essa razão é que a primeira regra de vendas é essa. Vender não é raciocinar, vender é emocionar. E a segunda regra, eu vou iniciar ela para vocês hoje, mas nós vamos tratar melhor sobre ela na semana que vem. Olha só qual é a segunda regra. Na próxima aula nós vamos tratar melhor sobre ela. A segunda regra de venda é a seguinte: vender não é caracterizar, vender é beneficiar. Quando nós estudarmos as técnicas de vendas, nós vamos ver por que vender não é caracterizar e sim vender é beneficiar. Nós vamos tratar sobre essa segunda regra em mais detalhes na nossa próxima aula. Eu quero destacar agora é a primeira regra, onde vender não é raciocinar, vender é emocionar. Vende quem emociona. Se você emocionar mais os seus clientes, eles vão comprar mais. Por que razão, né? Nós vimos lá na nossa primeira aula sobre marketing que o objetivo do marketing é satisfazer desejos e necessidades das pessoas. E os desejos, né, são ilimitados, ao contrário das necessidades que são limitadas. Bem, se desejos são ilimitados, isso significa que as pessoas compram muito mais os desejos do que as necessidades. Por isso que vender é emocionar, porque os desejos são mais ligados à emoção e as necessidades são mais ligadas à razão. Como as necessidades são limitadas e os desejos são ilimitados, isso significa que para vender mais e em maior quantidade, mais rápido, é necessário emocionar, né? Porque nós vamos tratar aí de coisas mais ligadas à emoção do que ligadas à razão. Para que a gente possa também ter sucesso em vendas, nós precisamos identificar e entender quais são os tipos de cliente, como que eles se comportam, para que a gente possa saber o que fazer em cada um deles, com cada um deles. Bem, o primeiro cliente que nós vamos tratar agora chama-se cliente impaciente. Cliente impaciente, né? Qual é a característica do cliente impaciente? Ele é um cliente perguntador cíclico, insistente, compulsivo, chegando a insultar quando contrariado, fazendo piadas de mau gosto. Isso aqui é o cliente impaciente. O que fazer? Como agir com um cliente assim? Trate o cliente com brevidade, ou seja, breve, mas com muita cortesia. Esse tipo de cliente exige sinceridade, segurança nas respostas e autocontrole. É assim que nós devemos agir com o cliente impaciente. Cliente silencioso demonstra não ter conhecimento, aparenta um ar de cansaço, mostrando-se sempre pensativo e quase não conversa. Esse é o cliente silencioso. O que fazer com um cliente assim? Induz o cliente ao diálogo. Como é que você pode induzir o cliente ao diálogo? Fazendo perguntas claras para ele. Perguntas simples, mas perguntas claras, para envolver o seu cliente na conversa. Sempre num clima de consideração e atenção. Cliente barganhador é aquele que procura insistentemente por vantagem. Então, cliente barganhador é aquele que procura obter vantagens. Agir contato. O que fazia com o cliente assim, né? Agir contato, analisando minuciosamente sua fala, para que possa argumentar com convicção. É importante saber até onde deve ir. Esse que eu digo aqui, ó, é importante saber até onde deve ir, está diretamente ligado ao preço, né? Qual é o valor mínimo que você pode cobrar?
Porque talvez esse cliente barganhador ele esteja apenas querendo obter uma vantagem. Então, se você der um desconto, né, para ele, ele vai comprar, porque ele só está querendo obter uma vantagem. Há pessoas que procuram insistentemente por vantagem, é o cliente barganhador. Significa que você deve perder esse cliente? Não. Você vai lá oferecer uma vantagem para ele, mas para isso você precisa saber até onde você pode ir. Cliente indeciso. Cliente indeciso é aquele que apresenta um ar de apreensão permanente. Sempre quer conversar mais, pergunta sobre coisas que já perguntou e às vezes tem raciocínio lento. O que fazer com um cliente assim? Haja com moderação, com calma, paciência, respondendo sempre e sinceramente às perguntas feitas por ele várias vezes. Esse é a forma como nós devemos agir com um cliente indeciso. O cliente confuso, né, é uma variação do cliente indeciso. O cliente indeciso, cliente confuso. Cliente confuso é aquele cliente indeciso que nós acabamos de falar. Muda de opinião constantemente. O que fazer com cliente assim? Faça apresentações firmes e convincentes, reiniciando com paciência sempre que o cliente solicitar. Então, o cliente confuso, a forma de agir com o cliente confuso é muito similar da forma de agir com o cliente indeciso. Né? Você vai agir com moderação, calma e paciência, e aqui com o cliente indeciso, fazer apresentações firmes e convincentes, reiniciando com paciência sempre que ele solicitar. Então, a forma de agir, a forma de atuar com o cliente indeciso é muito parecida da forma de agir com o cliente confuso. Cliente agitado é a pessoa inquieta, geralmente interrompe a sua fala e não tem paciência de ouvir a explicação. Esse é o cliente agitado, né? Conforme você pode até ouvir, ver aí na imagem. Haja com calma, falando moderadamente, sem se irritar. Deve-se evitar ao máximo abordar questões que tenham mais de um sentido. E deve-se ter respostas claras, simples e objetivas. Essa é a forma de agir com um cliente agitado. Cliente de bom senso, né? É a pessoa amável, agradável e inteligente. Seria, então, o cliente de bom senso o cliente ideal. Aquele cliente que todos nós gostaríamos de ter. Aquele cliente que todos nós gostaríamos de ter, né, no nosso dia a dia. Né? O que fazer com um cliente assim? Haja com atenção, demonstrando prestabilidade, ou seja, sendo prestativo, mantendo sempre o clima de empatia e cordialidade. Essa é a forma que nós devemos agir com o cliente de bom senso, que é o cliente ideal, aquele cliente que nós gostaríamos de ter contato todos os dias. Cliente bem-humorado, né? É pessoa agradável, de conversa envolvente, mas que, eventualmente, desvia do assunto com uma certa constância, dificultando, por isso, o diálogo. O que deve ser feito com o cliente bem-humorado? O fanfarrão fala sobre o futebol, fala sobre o jogo de ontem, sobre uma situação, sobre o que aconteceu na internet, né? E talvez ele se desvie do assunto principal. O que fazer com um cliente assim? Ter habilidade e buscar constantemente retomar o rumo da conversa. Não perder as rédeas da situação. O que significa perder as rédeas da situação? É quando você permite que o seu cliente tome o rumo da conversa. Quem tem que contornar, quem tem que, melhor, guiar, né, o rumo da conversa, estabelecer o rumo da conversa é você, né, como vendedor. Você que vai levar a conversa para o assunto, para o lado que você quer. Agora, quando você permite que o cliente dirija a conversa para onde ele quer, você vai perder o rumo da situação, vai perder o controle da situação, e aí você não sabe em que fim isso vai dar, né? Muito cuidado, que o cliente bem-humorado, ele é um cliente de conversa envolvente. Por isso, precisa ter cuidado para você não perder o rumo da conversa. Cliente inteligente. Sabe tudo sobre tudo e não gosta de argumentos fracos. O que fazer com um cliente assim? Use de bom senso e lógica, nunca omitindo informações.
É muito importante estar bem informado, olha a importância, né? Estar bem preparado, ter domínio sobre as informações do seu produto, tendo bastante segurança daquilo que diz. Então, quanto mais informações você tiver sobre o seu produto, né? E você precisa ser especialista no seu produto, né? No seu produto você precisa ser especialista. Quanto mais informações você tiver do seu produto, quanto mais especialista você for sobre o seu produto, mais segurança você vai ter na hora de falar. E em razão disso, você vai convencer mais o cliente que é inteligente, né? Então ele não vai gostar de argumentos fracos. Você tem que estar firme e seguro na hora que você vai estar conversando com ele. Cliente presunçoso é aquele que acha que sabe tudo, né? Sempre diz eu sei, eu sei, eu sei, depois de tudo que você fala. Pouco argumenta e quase nunca ouve os seus interlocutores. Gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Fala bastante. O que fazer com um cliente presunçoso, né? Tenha bastante habilidade, dê valor ao que o cliente diz, mas sem, contudo, bajulá-lo. E continue com a sua apresentação normalmente. Cliente detalhista. Pessoa que quer saber mais detalhes. Não entende como funciona, demonstra dificuldade em associar ideias. O que fazer com o cliente detalhista? Fale pausadamente, várias vezes, com clareza, não se prendendo a detalhes desnecessários. Isso aqui é interessante, pessoal. Não se prendendo a detalhes desnecessários, né? Dê atenção para que o produto é feito, né? Para que a pessoa vai utilizar o produto? Quais são as vantagens e os benefícios de se utilizar o produto? Não precisa ficar se prendendo muito a características do produto. Eu vou tratar sobre isso em mais detalhes quando nós falarmos sobre técnicas de vendas. Mas aqui já é uma dica, né? E, por fim, chegamos ao cliente agressivo. Talvez seja aquele cliente mais difícil para lidar, cliente agressivo. Gosta de discutir por qualquer coisa, seja muito ou pouco importante. Critica abertamente. Tudo é um motivo para brigar. Talvez vocês conheçam pessoas assim. Se existem pessoas assim, existem também clientes assim, né? Porque clientes são pessoas. O que fazer com um cliente agressivo, um comportamento agressivo? Não interrompa a fala do cliente, deixe-o liberar sua raiva, mas, contudo, sem agredir, né? Nunca diga que ele está nervoso, porque isso vai deixar a pessoa mais furiosa. Use frases que ajudem a acalmar ou tentem acalmar a pessoa, como, por exemplo, eu imagino como o senhor, a senhora está se sentindo, né? O senhor tem razão, farei de tudo para resolver o problema da melhor maneira possível, né? São frases que a gente pode utilizar para tentar acalmar o cliente, né? Agora, claro, né? Se a coisa ela se tornar mais séria, talvez seja necessário chamar o segurança, o gerente, ou, em casos mais sérios, até mesmo chamar a polícia, né? Até porque você vai estar no seu local de trabalho e não por isso tem que ser agredido, né? Então, isso aí é uma cautela que a gente precisa ter. O cliente agressivo talvez seja o cliente mais difícil que nós tenhamos que lidar, porque em alguns casos talvez envolve até chamar a polícia. Bem, pessoal, eu quero também destacar aqui, para finalizar, eu quero passar para vocês um vídeo que fala sobre 10 atitudes de um vendedor de sucesso, para a gente poder finalizar a aula de hoje. Observe.
é com essa ideia que eu quero finalizar a aula de hoje. Desenvolva características e estude, né? Coloque em prática aquilo que você está estudando para que você possa vender cada vez mais. É essa a ideia que eu quero transmitir para vocês. Porque na vida nós sempre estamos vendendo alguma coisa, né? Salvo algumas profissões, a maioria delas você precisa saber o que fazer para conquistar e vender clientes. E nisso está diretamente associado a vendas. Portanto, é muito importante termos conhecimento sobre vendas, porque nós sempre vamos estar comprando e vendendo alguma coisa. E quando você tem o conhecimento, como você pode utilizar a venda, você é capaz de influenciar a decisão de compras dos seus clientes. Bem, pessoal, chegamos então ao final de mais essa aula. No próximo encontro, nós vamos falar sobre técnicas de vendas, ainda falando sobre o tema vendas.